Muito bem. Agora nós vamos falar das regras de ortografia que se aplicam quando a palavra se escreve com S e não com Z. Bom, são 7 regras que eu quero mostrar para vocês agora. Então vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 regras. Vamos começar então pela primeira regra, que são os sufixos osa e uso. Toda vez que a gente tem adjetivos com o sufixo osa e oso, a gente vai escrever com S. Por exemplo, deliciosa ou delicioso, horrorosa ou horroroso. São adjetivos que terminam com osa ou oso, com esses sufixos. Por isso se escreve com S. Prosseguindo a nossa segunda regra, a gente tem palavras derivadas que têm S no radical. Vamos escrever palavras derivadas com S no radical. Por exemplo, a palavra analisa é escrita com S porque ela varia de análise, que é escrito com S. Outro exemplo, a palavra casinha é escrita com S porque ela varia de casa, que é escrito com S. Então, quando uma palavra deriva de outra que é escrita com S no radical, o radical, por exemplo, de casa é isso aqui. Quando eu vario para casinha, o radical permanece porque é com S e aí eu só acrescento o inha. Portanto, é com S. E essa regra funciona para todas as outras situações semelhantes. Prosseguindo, a gente tem um terceiro caso, que são palavras que indicam a origem, a nacionalidade, o título e que tem os sufixos ex e esa. Então, eu vou colocar aqui origem, nacionalidade, títulos e que vão terminar com o sufixo ex e esa. Por exemplo, a gente tem a palavra princesa, que termina com esa, por isso se escreve com S. E também indica um título, correto? Não só termina com S, como indica um título, um título para alguém, que no caso seria o título de princesa. A gente também tem, por exemplo, a palavra burguês. Se escreve, tá vendo o sufixo S? Por isso se escreve com S. Mas se eu tirar e colocar um A, fica burguesa. Burguesa se escreve com S, porque é um título e termina com esa. Outro exemplo,
japonês e japonesa. Japonês é com S, por quê? Porque termina com o sufixo eis, japonês. Mas eu também posso escrever japonesa, que termina com o sufixo esa e diz respeito ao quê? A uma nacionalidade. E assim vai. Eu tenho, por exemplo, freguês e tenho freguesa. Ok? Legal? Vamos prosseguir. Eu também tenho, como quarta regra importantíssima para entender, são aquelas palavras que estão após ditongos. Então, vamos escrever aqui após ditongos. Então, vamos dar algum exemplo. Por exemplo, a palavra causa. Causa se escreve com S. Por quê? Porque aqui tem um ditongo ao. E logo após esse ditongo, eu vou escrever com S. Outra palavra seria a palavra coisa. Coisa. Bem aqui eu tenho um ditongo. Por isso eu escrevo com S. Mais uma para finalizar. Eu tenho a palavra pausa. Eu escrevo com S porque está logo após o ditongo ao. Ok? Perfeito. Prosseguindo, a gente tem então a quinta regra, que vem a ser alguns sufixos gregos. Sufixos de origem grega. Que sufixos são esses? Ora, eu tenho o sufixo ese, isa e osa. Por exemplo, catequese. Se escreve com S porque termina com esse sufixo ese. Outro, tese. Termina com o sufixo ese. Outro, viçosa. Termina com o sufixo osa. Ainda podemos ter vários outros que se encaixam aqui. Mas por enquanto vamos ficar com esses. Sexta regra. Formas verbais por e querer. Por e querer. O que varia dessas formas verbais vai ser escrito com S, como por exemplo, pois, pus, de ter colocado algo, né? Quisera, também é um. Quis, também é outro. Todos se escrevem com S porque variam de por e querer. E por último, a gente tem a regra dos nomes derivados com radicais terminados em D. Vamos escrever aqui. Vamos lá. Derivados de radicais terminados em D. E aí a gente tem, por exemplo, a palavra, colocar para cá, a palavra alusão. Por que alusão é com S? Porque ela vem de aludir. E o que é aludir? Aludir, alusão, deriva de aludir, que termina com o radical é alude,
e o radical alude e termina com D. Outro exemplo, decisão. Decisão. Por que decisão é com S e não com Z? Porque varia de um radical de uma palavra cujo radical termina com D. Decidir. Decide é o radical e o radical termina com D. Uma última, para a gente finalizar, seria a palavra difusão. Difusão é com S, porque varia de uma palavra chamada de fundir, cujo radical termina com D. Beleza? É isso.